Hum. O tema que eu vou falar hoje, assim, a pedido de alguns amigos meus, é terapia breve, ou psicoterapia breve, terapias breve, tem vários nomes. Aí, no começo, eu vou falar sobre seu conceito, definição, sua formação histórica, o tripé, e a focalização, que são os conceitos importantíssimos quando se fala, quando o assunto é terapia breve. E também eu vou falar sobre a inserção da psicoterapia breve no contexto hospitalar, fazer algumas considerações e as críticas sofridas pela, pela essa abordagem dentro do ambiente hospitalar. Bom, primeiro eu vou definir o que é a psicoterapia breve ou terapias breves. É um tratamento psicológico, é claro, que tem como especificidade a ênfase no trabalho com um foco. Ou seja, o trabalho da psicoterapia breve é voltada para a ação, ou seja, tem um foco. É tanto que alguns teóricos chamam de terapia focal, porque ela trabalha com um foco específico. A maioria dos autores trabalha com um limite de tempo. Muitos dos teóricos que usam essa abordagem trabalham com um tempo definido. Esse tempo é definido ou no início, assim que você começa já define. A gente vai trabalhar durante tanto tempo, ou esse tempo ele pode ser definido depois de algumas sessões. Depois de 3, 4 ou 5 sessões, você define o tempo que vai trabalhar. A principal diferença entre o processo de terapia breve e a terapia convencional é o tempo e o foco. Ou seja, a prin- o que diferencia a terapia breve de uma terapia convencional são essas duas coisas: o tempo, que é definido, e o foco, que na psicoterapia breve existe isso, na terapia convencional não existe. Um pouco da história da psicoterapia breve. A psicoterapia breve tem suas origens na psicanálise e surgiu quando alguns psicanalistas e teóricos da época de 1930 começaram a discordar de algumas posições de Freud no que diz respeito a duas coisas: a teoria e a técnica. No que diz respeito à teoria, os teóricos discordavam de Freud com relação à atitude mais ativa do terapeuta. Enquanto Freud achava que o terapeuta devia ter uma atitude menos ativa que o paciente, os teóricos da psicoterapia breve achavam o contrário. O terapeuta tinha que ter uma atitude mais ativa, enquanto o paciente deveria ter uma atitude mais passiva. Já que o processo é dirigido para a ação e tal, quem tem que dirigir o processo, dirigir mesmo, se tornar bem ativo no processo, é o terapeuta e não o paciente. E com relação à técnica, Freud tinha a sua técnica psicanalítica cristalizada. Já os teóricos da psicoterapia breve eram mais flexíveis. Eles diziam que a técnica não deveria ser seguida uma técnica à risca. Ela poderia ser flexível, dependendo de cada especificidade de cada tratamento. Então, a psicoterapia breve teve sua ascensão logo no final, não foi nem no final, foi durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945. Ferenczi, que é um dos principais teóricos da terapia breve, ele começou como a Segunda Guerra devastou muita, a população estava totalmente devastada e muita gente, inclusive soldados, precisavam de apoio terapêutico que não tinha como. A solução foi usar a terapia breve, que era direto, tinha um foco, ia trabalhar direto com um foco e menos tempo, um tempo definido, ou seja, a melhor maneira para se trabalhar com uma população, com uma demanda grande de população que precisava de um atendimento psicológico. Com relação à eficácia da psicoterapia breve, seus resultados terapêuticos são muito eficazes. Tem um limite de tempo menor e pode-se observar melhores significativos já nos primeiros meses de tratamento. Ou seja, menos tempo. Uma terapia que demanda de pouco tempo vai demandar também de pouco gasto
e resultado comprovado eficiente, ou seja, menos tempo, mais menos gastos, igual resultados eficientes. Esses resultados são comprovados, ou seja, é ideal para muitos casos. Com relação ao tempo máximo da duração da terapia breve, ela dura um ano. O tempo máximo da duração da terapia breve é um ano. Até um ano é chamado de terapia breve. A partir de um ano não é terapia convencional. Agora, o tempo mínimo não tem. Eu posso fazer uma terapia breve com um paciente em um dia, em uma hora, 2, 3 horas. Começa agora, termina daqui a uma hora, pronto, acabou, não vejo ele mais. Como é muito usado no hospital. No hospital, como existe a grande rotatividade de pacientes e profissionais também, eu posso atender um paciente hoje e amanhã, quando eu voltar, ele não está mais aqui. Ou seja, eu tenho que abrir o processo e fechar agora mesmo, no final da sessão. Então, o tempo mínimo para sessão de psicoterapia breve não existe. Existe o máximo, que é um ano. Agora, mínimo não existe. Tem outros casos que duram 2 meses, 3 meses, 5 meses, uma semana, um mês. Tempo mínimo não existe, mas o máximo é um ano. As indicações e contraindicações. A psicoterapia breve é muito indicada em quadros agudos, distúrbios reativos, fobias e perturbações psicossomáticas de início recente. Fatores técnicos do terapeuta e o paciente motivado, ou seja, ela é indicada em quadros agudos, distúrbios reativos, quando você está reagindo a algum acontecimento e gera um distúrbio, fobias e perturbações psicossomáticas de início recente. Duas coisas que influenciam na eficiência da psicoterapia breve são os fatores técnicos do terapeuta e o paciente motivado. Se o terapeuta não for preparado para realizar a psicoterapia breve, ela não vai ser eficiente. E também é preciso que o paciente seja motivado. Apesar da sua passividade no processo, ele tem que ter um grande grau de motivação para a mudança. Já as contraindicações, ela pode fracassar em alguns casos ou produzir variações superficiais, ou seja, resultados, ilusão de resultados. Pode produzir resultados superficiais, com desaparecendo sintoma e instalando uma pseudo-adaptação de um nível regressivo. Você acha que resolveu o sintoma, mas na verdade você instalou uma pseudo-adaptação, ou seja, você só se adaptou, tem a ilusão de se adaptou àquele sintoma. Porém, você não resolveu o sintoma. Essa é uma das contraindicações. A terapia não pode ter prazos limitados. A terapia breve, ela não pode, como seu prazo é limitado, ela não pode suscitar mudanças na personalidade, embora possa produzir modificações dinâmicas importantes. Ou seja, devido ao tempo curto, não existe provas científicas que ela influencia que ela muda a personalidade do sujeito. Então ela é contraindicada em casos de transtorno de personalidade, que tenha que mudar a personalidade e tal. O tempo curto da terapia breve não vai conseguir fazer isso. Um conceito importante da terapia breve é o tripé. Ela é formada em tem uma base, 3 pilares. Como o próprio nome já diz, é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos limitados. Os objetivos são estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação de um foco, considerando-se esses objetivos possíveis de serem atingidos num espaço de tempo limitado, que pode ser ou não pré-estabelecido através de determinadas estratégias clínicas. Assim, as psicoterapias breves estão em termos técnicos alicerçados em um tripé. Os 3 pilares da psicoterapia breve são o foco, estratégia e objetivo. Quando você se propõe a realizar um tratamento usando a terapia breve, você precisa primeiramente definir um foco, ter um foco definido para trabalhar. Depois do foco, você precisa de estratégias. Como eu vou trabalhar esse foco? E o terceiro tripé são os objetivos, que está relacionado com o foco. Foco é onde eu quero chegar, os objetivos são os resultados que eu quero alcançar. E eu preciso saber como eu vou trabalhar
para alcançar esses objetivos. Fiorini, que também é um teórico muito importante nas terapias breves, ele enfatiza outros três pilares, os quais se constrói um sistema de influência de mudança. Os três pilares que devem encadear a mudança no sujeito. São eles: a ativação egóica, elaboração de um foco e a relação de trabalho. Esses pilares constituem um tripé de sustentação do processo. Esse tripé ele vai sustentar um processo completo. Ou seja, a ativação egóica, primeiro o paciente precisa ter uma noção de si, se conhecer e querer mudar a consciência de si. Depois também ele precisa estar envolvido no foco, na determinação do foco do processo. E outra coisa que influencia o terceiro pilar do tripé é a relação de trabalho, a relação que existe entre o terapeuta e o paciente. Ou seja, a psicoterapia breve busca produzir no paciente uma ativação de suas funções egóicas, por meio das quais torna possível elaborar o modo focalizado à problemática inserida numa situação vital específica, com base no direcionamento, no estímulo e nas realizações simbólicas do vínculo vivido numa relação de trabalho com o terapeuta. Ou seja, os três pilares que sustentam o processo. Eu vou revisar de novo: relação de trabalho, elaboração do foco e ativação das funções egóicas. Um pouco do conceito de terapia breve. Terapia breve, ela pode ser trabalhada de diferentes maneiras, a partir das diferentes abordagens. A psicoterapia breve, ela não é vista tanto como uma abordagem, sim como uma técnica, que de acordo com suas experiências e modelos teóricos, cada abordagem pode fazer o uso dessa técnica. Ou seja, um terapeuta que é da TCC, ele pode usar a psicoterapia breve? Pode. Um psicanalista pode usar? Pode. Um gestaltista pode usar? Pode. Um ACPista pode usar? Claro. Um terapeuta que faz uso da logoterapia pode usar a psicoterapia breve? Pode. Dependendo das especificidades de cada abordagem, eles vão prestar mais atenção no que manda a sua abordagem. Por exemplo, um psicanalista, mesmo aplicando a terapia breve, ele não vai deixar de olhar o inconsciente do sujeito. Assim como um TCC, um analista da TCC não vai, claro que ele não vai deixar de olhar os processos de ressignificação do sujeito e tal, e assim por diante. A terapia, mesmo sendo breve, não é necessariamente superficial. Devido ao seu tempo curto, ela não é superficial, porque ela é técnica, tem todo um manejo a ser trabalhado, objetivo e tal. Não é o tempo maior ou menor que vai definir a profundidade de uma terapia, mas seus desígnios técnicos e teóricos, é o que eu acabei de falar. O termo breve, embora ele já seja consagrado, não seria o melhor para caracterizar essa forma de psicoterapia, porque, por convenção, o tempo máximo para uma psicoterapia breve é 1 ano, o que não é pouco. Ou seja, a psicoterapia breve, eu costumo dizer que ela é breve, mas não é apressada. A focalização, que é outro conceito chave quando o assunto é psicoterapia breve. Focalização é uma técnica utilizada no processo de psicoterapia breve e é direcionada para a ação, já que auxilia o paciente a sair de uma crise emocional aguda, manter o foco na crise. Ou seja, uma das grandes indicações da psicoterapia breve é o momento de uma urgência psicológica. Assim como tem emergência no hospital, urgência e tal, também existe o momento de emergência psicológica. Aquele momento que você está, sua crise está em crise. Aquele momento em que você está em uma crise psicológica. E um processo de terapia breve vai lhe auxiliar a sair dessa crise. Vai ter um foco exatamente que é sair da crise. Então a focalização é isso. É manter o foco na crise, no que você quer trabalhar.
Toda ação é voltada para a problemática atual do paciente, onde juntos, o paciente e o terapeuta, é claro, irão identificar o problema e a partir daí vão discuti-lo e elaborar o foco principal nas sessões de terapia. Na psicoterapia breve, o psicoterapeuta se expressa mais e realiza mais intervenções do que nas terapias tradicionais. É o que eu acabei de falar, o terapeuta é mais ativo no processo, já o paciente é motivado para a ação, ele precisa querer muito mudar. Em alguns casos são propostas atividades entre as sessões, o que torna o paciente mais ativo e participante. O paciente adquire ferramentas para lidar com situações difíceis, adquire habilidades para relacionar-se bem com as pessoas, amenizando a tensão interna que podem causar ansiedade, tristeza, agressividade, melancolia, sentimentos de inadequação, insegurança, entre outros. Ou seja, o processo vai dar um suporte ao paciente para que ele adquira ferramentas para lidar com situações difíceis. Sejam essas situações quais forem, sejam dificuldade de relacionamento, tristeza, agressividade, tensão, ansiedade. O processo de terapia breve vai dar suporte ao paciente para que ele aprenda, vai dar ferramenta a ele para que ele aprenda a lidar com isso. Outra coisa que o processo de terapia breve faz com o paciente, ajuda ele a adquirir novas habilidades psíquicas frente à vida. Você percebe que obtém uma sensação de controle e minimiza sentimentos mais ruins de impotência e desamparo. Ou seja, o paciente vai adquirir habilidades psíquicas para lidar com fatos estressantes da vida. A meta da psicoterapia breve é oferecer apoio. É exatamente isso, oferecer um apoio, ferramenta, habilidades. Crescimento. Oferecer, além do apoio, um crescimento e um aumento da capacidade de luta. Aumento da capacidade de luta diante de algumas situações da vida. Ou seja, a psicoterapia breve tem como seu principal objetivo é oferecer apoio de crescimento ao paciente. Quando ela entra no hospital, com a entrada da psicologia no hospital geral, a psicoterapia breve se torna uma alternativa bem-vinda à demanda de situações clínicas. Ou seja, como a gente já falou, tem casos de uma alta demanda de pacientes e para poucos profissionais. O profissional no hospital tem pouco tempo para lidar com muitos pacientes. Existem muitos casos agudos, crise. O ambiente hospitalar por si só já é um ambiente estressante. Assim que o paciente chega ali, ele já entra em crise. Ou seja, por essa e por outros fatores, a psicoterapia breve se torna uma das principais ferramentas para se trabalhar dentro do contexto hospitalar. A sua aplicação dentro desse contexto só vem enriquecer o trabalho da psicologia no âmbito hospitalar e suas características próprias. Aí se ajustam perfeitamente, é o que eu acabei de falar. Ou seja, ela se ajusta perfeitamente ao ambiente hospitalar. Por isso, ela é cada vez mais ascendente dentro do hospital dos dias de hoje. Os fatores que favorecem a utilização da psicoterapia breve no ambiente hospitalar, como eu já falei, são a demanda. E assim, a psicoterapia breve, como ela tem um tempo curto, ela vai atender mais pessoas em menos tempo e assim oferecer resultados eficientes. Outro fator é a rotatividade dos pacientes e psicólogos. O paciente ele pode não ter tempo de construir um plano, um projeto terapêutico de 1 mês, 2, 1 ano. Um psicólogo não pode ter tempo de construir um projeto terapêutico de 1 mês, 1 ano, 2, para com um paciente. Ele pode atender um paciente e amanhã o paciente pode não estar lá. Outro fator é o setting terapêutico. A psicoterapia breve ela precisa de uma sala fechada para manter o sigilo bem organizado e tal. Já a terapia breve não precisa disso. Como no hospital a gente não tem, às vezes no hospital o atendimento ao paciente é feito ali no pé do leito.
Então, o setting terapêutico, o espaço físico, também favorece o uso da terapia breve no hospital. Outro fator é a necessidade imediata de recuperação psicológica, ou seja, como o paciente está em crise, ele precisa sair dessa crise. É uma necessidade imediata. E como a psicoterapia breve trabalha com essas necessidades imediatas, esse fator ajuda a sua instalação no ambiente do hospital. Outro fator é a técnica da focalização. O objetivo do terapeuta é minimizar o sofrimento, aceitar e não lutar contra a doença. Ou seja, o terapeuta tende a instigar o paciente a minimizar o sofrimento dele, minimizar o estresse dele ali dentro do hospital, aceitar a sua doença e não lutar contra ela. Esse fator é outro. Além dos objetivos da psicoterapia breve, que é dirigida para as crises agudas, são fatores que vão fortalecer cada vez mais o uso da psicoterapia breve no hospital, no ambiente hospitalar. A receptividade da psicoterapia breve no hospital geral tem sido muito favorável, tanto por parte da equipe, que vê resultados, quanto pelos pacientes, que a procuram. A satisfação dos pacientes com os resultados alcançados por esta técnica também tem convencido os psicólogos hospitalares a persistirem nesta utilização. Algumas considerações finais. As técnicas e condições próprias que adequam-se perfeitamente à dinâmica do hospital, ou seja, a psicoterapia breve tem técnicas e condições específicas que adequam-se perfeitamente à dinâmica do hospital geral, fortalecendo cada vez mais o seu uso. Outra consideração é a formação técnica do terapeuta, que ele deve atuar de forma ativa e o paciente motivado. É preciso que haja a junção desses dois fatores, terapeuta ativo e paciente motivado, para que o processo se dê de forma eficiente. As críticas sofridas pela psicoterapia breve, como eu falei, alguns autores não acreditam muito na psicoterapia breve. Devido à sua brevidade, o tempo curto, eles acham que ela não vai gerar mudanças eficientes. E as mudanças são apenas aparentes e não eficientes. É uma das críticas mais sofridas pela psicoterapia breve. Porém, sua eficácia é comprovada. O papel do terapeuta, já falei, fatores também, problema específico, então é só. E para finalizar, eu vou falar algumas indicações e contraindicações em caso de enfermidades. As indicações são transtorno depressivo leve, fobia social, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, distúrbio de ajustamento e distúrbio de reação, de estresse grave. Quando você se estressa com um fator e reage a ele de forma que adquira um distúrbio. Já as contraindicações são síndromes orgânicas de esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial, retardo mental, autismo, etc. Essas contraindicações têm a ver com as funções egóicas, como pacientes esquizofrênicos, autistas, com transtorno de personalidade não têm muito a capacidade para ativar suas funções egóicas. A terapia breve não será eficiente nesses casos. A terapia breve está cada vez mais se acendendo nos dias de hoje, diante das emergências psicológicas que existem no mundo atual. Quem pode trabalhar com a psicoterapia breve? Apenas o psicólogo ou um terapeuta com formação específica na área. Bom, eu acho que não tem mais coisas importantes a falar. As referências são Fiorini. Eu li os livros de Fiorini, Guilherme, Santeiro, Ismael, Breyer, Ferenczi, que são teóricos clássicos da terapia breve. E para finalizar, eu queria falar uma frase de Fernando Pessoa, que eu acho que resume bem o que é a terapia breve. Quando você lembra dessa frase, você não tem como esquecer o que é a terapia breve. Ele dizia mais ou menos assim: o valor das coisas não está no tempo em que elas duram,
mas na intensidade com que elas acontecem. Fernando Pessoa. Por hoje é só, pessoal, e valeu.